As ações da BB Seguridade na presente data despencaram, assim como as ações do Banco do Brasil. Mas o que estaria acontecendo? Primeiro que é um dia de correção na Bolsa de Valores, então já se espera, de maneira generalizada, uma queda nas ações. Uma correção pequena. Acontece que a queda em Banco do Brasil superou 3% e a queda de BB Seguridade quase 4%. Nossa, Luan, como assim? Tava lá nos 38, caiu para quase 34, caiu mais, né? Caiu uns 10, 12%. Então, hoje foi DataX dividendo, então já haveria o ajuste. Uma forma de você consultar aqui no Investidor 10 facinho é vir aqui na parte de proventos e você vai olhar, ó, Datacom, dia 12/2, ontem. Logo, a DataX é o dia útil posterior. Mas para além desse ajuste, ocorreu uma queda expressiva de 3%. Na verdade aqui, né? Quase 4%. E o motivo é simples. Recomendação. Goldman Sachs rebaixa BB Seguridade para neutro. Não recomendou venda não, para neutro. Estava com recomendação de compra e agora falou, não compre mais. Isso é suficiente para gerar preço, porque, cara, a gente precisa entender que o curto prazo, ele é extremamente exagerado não só pelo humor dos investidores, como também pelo fato de que a gente está falando aqui de um mercado dominado por robôs, que operam tendência. Então você tem um dia já de ajuste, já se espera uma queda por conta de ser DataX, e para além disso você tem uma correção na bolsa, e para além disso você ainda tem uma recomendação de um banco famoso, influente. E aí, por conta da não linearidade, que eu já comentei em outro vídeo, ou seja, a adição de uma pequena dose faz você gerar um resultado muito maior ou muito menor do que a proporção da dose, então eu adiciono 1% de dose, eu gero um impacto muito maior do que esse. Basicamente, a assimetria nos inputs, não vou ficar desenvolvendo aqui esse assunto, que daria muito trabalho, não é esse o foco. O ponto é, uma simples recomendação, que nem é venda, rebaixamento, gerou toda essa evasão de capital na BB Seguridade. E aí a gente já fala na sequência do Banco do Brasil. E quais são os motivos invocados aqui? Primeiro que o preço-alvo só caiu R$1, de 38 para 37, o que ainda representaria uma alta, só que como a margem de segurança é pequena, o pessoal coloca a recomendação neutra. Por quê? Porque o preço justo, calculado por qualquer corretora, banco, é uma estimativa, é estimado, não é preciso. Então você precisa ter uma margem de segurança, e hoje haveria baixa margem de segurança. Após essa queda não há mais, né? Porque agora está falando de 33, 34. E o que foi invocado aqui, trazido no relatório? Com o Brasil se aproximando do início de um ciclo de afrouxamento monetário, ou seja, corte do juro brasileiro, com a expectativa de corte de 0,5% e de 2,5% até o fim do ano, os resultados financeiros tendem a ser menos favoráveis em 2026. Vamos lembrar o seguinte, que a BB Seguridade tem dinheiro aplicado, muito dinheiro aplicado em pós-fixado. O pós-fixado acompanha a trajetória da Selic. Então os rendimentos da BB Seguridade, que é o resultado financeiro, eles serão menores por conta dessa queda. E aí ocorre um reajustamento do preço-alvo, reajustamento para baixo. Além disso, o Goldman projeta queda de 1% nos prêmios emitidos, algo que já era previsível. Por quê? Eu trouxe num vídeo, eu gravei um vídeo, publiquei aqui no canal, ó, o lucro da BB Seguridade irá desabar em 2026, analisando o último resultado reportado, e eu mostrei o seguinte, olha pessoal, prêmios emitidos da Brasil Seg, que é a vertical de seguros da BB Seguridade, porque ela não se limita só a isso, tem previdência, por exemplo. A vertical de seguros pode ter aí um ano de redução nos prêmios emitidos. Isso vai acarretar eventualmente queda no lucro, na parte operacional. A própria empresa já traz resultado operacional não decorrente de juros, vai ter queda. Então isso aqui é um evento muito previsível. Eu expliquei aqui nesse vídeo, só conferir, que o lucro poderia ir a 8,3 bilhões de reais, mas que eu esperava 8,5. E olha só que interessante, por coincidência, o Goldman entende da mesma forma. Segundo as estimativas, o lucro líquido deve atingir 8,5 bilhões de reais e 9,1 em 2027. Então basicamente é isso, nada de novo. E aí você poderia estar me perguntando, Luan, por que o pessoal só fala de BB Seguridade? A queda da Selic não deveria ser algo que afeta todas as seguradoras da bolsa? Por que ficam pegando no pé da BB Seguridade? Isso que eu não entendo. Bom, a explicação está em como a carteira da BB Seguridade está estruturada. Quando você vai aqui no último resultado trimestral, você pega lá na central de resultados, release, tá vendo aqui a figura 10? Na página 7, aplicações consolidadas por indexador. Você tem basicamente três, né? Você tem pré-fixado, que é esse
verde e azulzinho mais claro, 13%, aqui dados de dezembro de 2025. Você tem inflação, que é o intermediário aqui, 38,5%, e você tem pós-fixado, 48,4%. O que você consegue extrair daqui? Que na carteira da BB Seguridade, quase 50% é pós-fixado. E pré-fixado, que tende a se beneficiar por conta da marcação a mercado com o juro caindo, é uma parcela pequena na carteira da BB Seguridade, só 13%. E o indexado à inflação está no meio do caminho. Só que a gente sabe que por mais que indexado à inflação também você possa ter ganhos com marcação a mercado com o juro caindo, lembrando que é o juro futuro que importa, não só a Selic, a gente está vendo um cenário de inflação caindo. Não é deflação, é inflação desacelerando, o que reduz também os rendimentos da parcela IPCA e GPM que tem nos títulos indexados à inflação. Mas principalmente há uma alta concentração em pós-fixado e uma baixa concentração em pré-fixado. Quando você compara com as carteiras da Caixa Seguridade, por exemplo, aqui na carteira da Caixa Seguridade, nós temos aqui até setembro de 2025, porque ela ainda não publicou o resultado do quarto trimestre. O que você pode notar aqui? Olha só, pré-fixado é 32%, muito mais que a carteira da BB Seguridade. Pós-fixado, em conjunto, ó, dá quase 50%, né? Beleza, só que tem muito pré, tem pouca inflação aqui, ó. Então a carteira da Caixa Seguridade, por mais que tenha bastante pós-fixado, ela tende a segurar mais. A queda da Selic não vai impactar tanto o resultado financeiro aqui na Caixa Seguridade, por conta dessa estrutura. Então veja que basicamente o alocador de BB Seguridade apostou mais no cenário de juros altos por muito tempo, tanto assim que colocou pouco pré-fixado e colocou muita inflação e pós. Já a Caixa tem mais equilíbrio, uma carteira mais bacana. E na Porto Seguro, como é que está? Na Porto Seguro, o pessoal deixou muito mais equilibrado ainda. Por quê? Você vai notar o seguinte, 35% é inflação, 38% é pré. Então aqui basicamente concentrar em inflação e pré. Pós-fixado ficou com menos de 20%. Uma carteira mais equilibrada, menos volátil em relação aos juros. Por isso que não se fala quase nada em relação a Porto Seguro e muito pouco com relação à carteira da Caixa Seguridade. Então, o que o pessoal fica falando de BB Seguridade é ante a sua volatilidade. No cenário de Selic, ela acaba sendo mais correlacionada com a Selic por causa da sua carteira, principalmente. De todo modo, com essa queda, eu acabei fazendo um aporte adicional em BB Seguridade em outra ação, publiquei para os membros. Lembrando que eu também escrevi relatórios de BB Seguridade, Banco do Brasil, está tudo lá na comunidade Formação Bira Invest. E o ponto é, essa queda pode ser um exagero. Eu acho que é um exagero, porque o mercado já estava ciente disso tudo. Lembrando que o que predomina no mercado financeiro é a avaliação das empresas pelo método de fluxo de caixa descontado, que leva em conta os fluxos de caixa futuros que uma empresa deve produzir. Então, o fato de ter o ajuste de dividendo não afeta o valor de longo prazo da empresa, salvo se a empresa não estiver reinvestindo o suficiente, mas aqui no caso da BB Seguridade, seguradora tem uma outra dinâmica, não precisa de altas taxas de reinvestimento do lucro produzido, por isso o payout elevado. Então, geralmente a DataX é uma oportunidade, alocação, e ainda teve essa recomendação, por isso que eu fiz esse movimento. E sobre o Banco do Brasil, o que acontece é o seguinte, lembra que eu falei no vídeo que eu publiquei recentemente que a inadimplência do Banco do Brasil subiu para 5,17, mas poderia ter sido só, entre aspas, porque já é uma inadimplência alta, de 4,88, e o motivo invocado pelo banco no seu relatório financeiro foi o seguinte, uma empresa do segmento atacado que deu um calote de 3,6 bilhões. Primeiro ponto que eu destaquei é sigilo, provavelmente para preservar a empresa, a reputação e não gerar problema indenizatório para o banco, até porque ele já poderia ter resolvido essa questão. Falei isso. Outro detalhe que a gente precisa destacar aqui é o seguinte, 3,6 bilhões, vamos combinar, não é grande coisa para o Banco do Brasil, não é um grande problema. O banco, ele teve um custo de crédito, provisões durante 25 de mais 60 bilhões. Não é 3,6 bilhões que vai gerar um grande problema. Então calma, isso aqui não é um grande problema. E o pessoal ficou aí um pouco emocionado em relação a isso. E aí saiu a notícia, dívida da Novonor afetou a inadimplência do Banco do Brasil, segundo fonte. Isso aqui foi tirado da Reuters e o suposto inadimplente seria a Novonor, que a dívida da Novonor era garantida por ações da Braskem. E aí o pessoal ficou também especulando se não era a Braskem. De acordo com a fonte, a dívida já foi regularizada em janeiro de 26, então já foi, tá vendo? E está cedida por todos os credores ao fundo IG4, que aguarda as autorizações regulamentares para tomar posse das ações da Petroquímica.
Petroquímica. Então isso aqui está resolvido, pontual, e não é um grande problema. Não desvia o foco do problema. O problema do Banco do Brasil é a inadimplência crescente, especialmente no agronegócio, sem um ponto de inflexão à vista. Por isso a necessidade de cautela e margem de segurança. Mas é algo reversível, e eu sempre falei isso aqui. Desde quando desabou, eu falei, é reversível, mas o banco é cíclico. Se você não quer um banco cíclico na sua carteira, o Banco do Brasil não seria para você. Mas se você entende isso e está tudo bem, pode ser uma boa opção, no preço certo. Então, é muito provável que a queda de hoje tenha sido por conta disso. Desse calote, aí se descobriu essa questão, mas nada além disso. Segue o jogo, não se desespere por conta disso. Lembrando que o valor intrínseco do Banco do Brasil está lá na minha tabela das ações que eu mais acompanho na comunidade FMI, onde também tem o meu treinamento Formação Mira Investing para quem quiser se aprofundar. Hoje mesmo publiquei um outro relatório, mas sobre o Banco do Brasil e BB Seguridade, basicamente é isso que aconteceu. Só um último detalhe, o pessoal pediu bastante os membros e tal, eu falei aqui nesse vídeo sobre a Allied, o que está acontecendo com ela, questionei o site de relações com investidores e eles deram a resposta e eu expliquei tudo aqui, tá? O vídeo está aí disponível. E há 2 dias eu publiquei aqui a análise do resultado da Klabin. E acabou de sair aqui o vídeo relacionado ao aporte semanal que eu faço no nosso quadro Carteira Mirai. Mas basicamente era isso que eu queria trazer para você. Qualquer dúvida, só comentar aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo.